Bom, então vamos lá para a página 197, para a gente terminar os exercícios sobre super-heróis. Só para relembrar um tanto do que a gente falou na aula passada, a gente estava conversando sobre o herói na contemporaneidade, fazendo um comparativo ao que era o herói da antiguidade. Então, nós vimos que o herói da antiguidade, ele era geralmente um homem que era metade humano, metade Deus. Então, era quase como, era assim, um semideus considerado na antiguidade, certo? E aí a gente falou um pouco desse herói na contemporaneidade, como que ele aparece nos dias de hoje. Ele aparece geralmente como um super-herói que serve à humanidade. Então, isso era uma característica muito forte do herói. Ele estava em servidão em prol da humanidade, mesmo que aquilo fizesse com que ele sofresse certos sacrifícios. Uma das coisas que o texto falava, que os super-heróis cativavam a gente, era por conta da sua solidão, das dificuldades que eles enfrentavam em vida, né? Então, geralmente, eles eram aqueles marginalizados, aquelas pessoas que são marginalizadas, como um nerd que é excluído, ou um órfão, ou alguém que tinha algum poder especial que fazia com que ele fosse renegado pela sociedade. Então, eles sempre enfrentam desafios muito grandes, mas, apesar de todos esses desafios, eles sempre escolhem servir a humanidade mesmo assim. Mesmo a humanidade não sendo boa com eles, eles sempre escolhem servir a ela. Então, vamos relembrar aí, né? Ficou para casa a página 197, 198. Então, vamos reler o que nós temos aí no quadro verde do exercício 6. Quando eu era criança, passava todo o tempo desenhando super-heróis. Observe as seguintes definições de super-herói. Então, personagem de origem fictícia ou caráter ficcional, presente em histórias em quadrinhos, filmes, teledramaturgia, etc. Geralmente com superpoderes ou poderes sobre-humanos, cuja capacidade é combater o mal. Sujeito que possui características de um super-herói. Aí é no sentido figurado, né? 2. Em definição simples, um super-herói é um personagem fictício dotado de habilidades impressionantes que as utiliza em virtude da justiça. Como na maioria dos casos, a primeira imagem que se forma é um indivíduo portador de poderes surpreendentes que vão da capacidade de voar até manipular a matéria. Mas quando se fala das bandas desempenhadas, é comum acrescentar nelas os vigilantes, cujas habilidades são mais simples, mas ainda possuindo vantagens sobre uma pessoa comum. Então, aí na galeria, né, nós vamos ter alguns exemplos de super-heróis. Na galeria a seguir, comente a razão de cada personagem ser ou não considerado um super-herói. Então, nem todos aí são considerados super-heróis, né? Vocês conhecem todos eles? Você conhece o Fantasma, Ana? O único que eu não conheço mais é o Fantasma. Isso daí mesmo. Não conheço muito, não. Você conhece, Nicolas, o Fantasma? Qual? Não? Falando do qual? O Fantasma. O primeiro. Motoqueiro Fantasma? Eu acho que não é o Motoqueiro Fantasma. Eu não sei onde tá. É na página 197. Nossa, nunca vi, não. É antigo. Ele é bem antigo. Eu dei uma pesquisada e eu vi que ele é um dos primeiros super-heróis que foram criados. Mas ele tá dentro do quesito de super-herói. Ele também defende a humanidade. A seguinte, a Mulher Maravilha. O que vocês têm para falar sobre ela? O que vocês conhecem sobre ela? Ela é uma deusa também, só que, tipo, ela tem poderes pra ajudar a humanidade também. Uhum. Ela é uma Amazonas, né? O que são as Amazonas? Tipo, ela se dá bem com os cavalos, essas coisas assim. Elas são guerreiras também, né? Todas mulheres. Elas vivem numa comunidade distante, né?
Que mais? Que mais vocês têm para me falar sobre elas? Não sei. E aí, Rafa, tem alguma coisa para nos auxiliar, para complementar sobre? Não. E você, Nicolas? É pra fazer o quê mesmo? Deixa eu ver. Não, só para a gente conversar um pouco. O que você sabe sobre a Mulher Maravilha para nos auxiliar, assim, né? Ah, Para a gente tomar um conhecimento. ela tem a corda que faz os caras falar a verdade e a armadura dela é antibala. É o quê? E a armadura dela protege ela. Ah, tá. Aí, agora o Homem-Aranha. O Homem-Aranha eu sei um pouco mais, assim. Mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês conhecem dele? Ele é o amigo da vizinhança. Ele é o quê? O amigo da vizinhança. O amigo da vizinhança? Por quê? Todo mundo gosta dele. E, tipo, eu acho que ele é um dos únicos heróis que não é adulto, entre aspas. Uhum. Ele é mais jovem, né? É. O que mais que a gente sabe sobre ele? Como que ele se transformou em Homem-Aranha? A picada lá de aranha do laboratório. Uhum. E quem são os inimigos dele? Aí eu já não lembro, não. Eu sei. Pode falar. Se eu me lembro, era o. Era o Terra, né? Eu acho que era o Terra. Uhum. Cara, eu também esqueci. Tinha o rinoceronte, Tem o Duende tinha o Verde também. lagarto, Hum, tinha aquele carinha que usa máscara, que eu esqueci o nome, O máscara Duende de Verde. duende. Eu acho que é duende. É, o Duende Verde, esse. O resto eu não me lembro bem. Ah, o Venom. Uhum. E quem que são os inimigos da Mulher Maravilha? Ela tem algum inimigo em específico? não. Porque eu vi o filme, mas ela não tinha, né? Um em específico que era o inimigo dela, né? Foi o Hades. Ah, tá. É, E a Mulher Gato? O que vocês podem dizer sobre ela? Pra mim, ela era uma heroína, né? Mas aí falaram que ela não é, então eu não sei. Então você já descobriu quem aí que não é um super-herói, né? Ela é mais ou É. menos herói, mais ou menos. Ela tá mais para um anti-herói, né? Eu sei que a Mulher Maravilha não, a Mulher Gato, ela tá relacionada bastante com a criminalidade. Então ela costuma usar as habilidades dela para o crime, geralmente, né? É que ela é da noite, essas coisas. Então aí é ela que não se encaixa como super-herói, porque ela não usa as habilidades especiais dela para auxiliar a humanidade. Na verdade, ela usa para a criminalidade, né? Então aí vocês podem escrever isso sobre ela, que ela que não é a heroína aí no caso. Ela é inimiga do Batman? Não sei. Eu sei que eles têm aí um embate, né, entre eles. Não são tão amigos assim. Não, ela não é inimiga do Batman. Não? Não. Conta pra gente, então, Rafa. Ela foi criada praticamente para ser tipo o amorzinho dele. Foi isso aí. Uhum. Mas ela Mas não aí é, né? não, porque ela resolveu fazer tipo outras coisas pra ser mais da noite, tipo, Uhum. sei lá, como explicar. Mas ela tá envolvida com o crime, não tá? É, mais ou menos. Uhum. Ela tá mais pra anti-herói, assim. Ela não é uma heroína, assim, por Não, ela completo. não é heroína. 7. Releia o segundo parágrafo e indique a diferença feita entre herói e celebridade.
Então, esse segundo parágrafo que ele está falando é do texto da página 196, que a gente leu na aula passada. Então, vou reler aqui para vocês o segundo parágrafo do texto, tá? Recorro ao historiador de mitologia Joseph Campbell, que diferenciava as duas figuras públicas, o herói, figura pública antiga, e a celebridade, a figura pública moderna. Enquanto a celebridade se popularizava por viver para si mesma, o herói, assim, se tornava por viver servindo sua comunidade. Todo super-herói deve atravessar alguma via crucis. Gandhi, líder pacifista indiano, diz que quanto maior nosso sacrifício, maior será a nossa conquista, como Hércules e como Batman. Então, qual que é a diferença que nós temos entre um herói e uma celebridade? Eu mandei no Zap. Deixa eu ver. O herói é um personagem com habilidades que usa para a justiça. Já as celebridades são autores famosos que fazem filmes e outras coisas em troca de um dinheiro. Você exemplificou bem. Você pode colocar isso aí como um exemplo. Agora, para complementar, é importante a gente colocar o que o texto está falando também, né? Porque ele está perguntando sobre o texto. Vê, não Então, vai tem... caber, Oi? vai caber, não. Tenta colocar aí embaixo do 8, então. É um detalhezinho só. O que o texto está falando que é a diferença entre um e outro? O que o herói faz e o que a celebridade faz? O herói salva as pessoas e a celebridade vive para si mesmo. Isso. Na verdade, né, não é que o herói salva as pessoas, mas o herói serve a comunidade. Ele tem essa ideia aí da servidão. Tá? Então, o herói, ele serve a comunidade e a celebridade serve a si mesma. Então, não tem a servidão na celebridade, né? Ela está interessada no seu ganho próprio. Oito. Releia o terceiro parágrafo e indique por que, segundo o autor, as histórias em quadrinhos de super-heróis são importantes. Então, vamos lá no terceiro parágrafo. Toda história em quadrinhos traz em si alguma coisa de industrial e marginal, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Os filmes de super-heróis, ainda que transpondo essa cultura para a grande e famigerada indústria, realizam uma outra façanha que provavelmente sem eles não ocorreria: a formação de novas mitologias, reafirmando os mesmos ideais heróicos da antiguidade para o homem moderno. O cineasta italiano Fellini afirmou uma vez que Stan Lee, o criador da editora Marvel e de diversos heróis populares, era o Homero dos quadrinhos. Então, segundo o autor, por que as histórias em quadrinhos são importantes? O que elas renovam para nós? Eu coloquei que elas podem trazer um ensinamento. Elas podem trazer um ensinamento. O que mais? Deixa eu ver o que o Nicolas falou. Também tem outra coisa além do que vocês colocaram. Essas histórias, elas reafirmam os ideais heróicos da antiguidade. Então, é como se elas atualizassem os mitos antigos. Quais mitos antigos que eu estou falando? Estou falando de Hércules, por exemplo. É um herói da antiguidade. Estou falando do Aquiles. Vocês conhecem o Aquiles? O guerreiro Aquiles, que tinha o calcanhar, que era seu ponto fraco. Então, essas histórias, elas reatualizam esses mitos. Elas relembram os ideais heróicos da antiguidade. Tem também o Odisseu, ou Ulisses, depende da tradução, que é o herói da Odisseia. Então, todos esses eles são reatualizados.
Próxima página, página 198. Observe as seguintes informações. Então, ali nós temos o Quarteto Fantástico. E embaixo nós temos uma definição aí, né, de quem é Homero, quem que é Marvel. Então, quem é Homero? Poeta grego a quem se atribui a autoria de duas obras fundamentais da cultura ocidental: os poemas narrativos Ilíada e Odisseia, nos quais são narrados grandes feitos de heróis. Então, o Homero ele teve uma relevância muito grande na antiguidade, porque foi ele que reuniu por escrito esses dois poemas, essas obras aí que são a Odisseia e a Ilíada, que reúnem diversos mitos aí dentro deles. E também que trazem essas ideias das virtudes dos heróis. Então, essas qualidades do que é ser herói. Vocês conhecem um tanto da Ilíada e da Odisseia? Não. É da Odisseia, por exemplo? Vocês conhecem, sempre alguma coisinha vocês vão conhecer, porque tudo que a gente conhece, muita coisa do que a gente conhece é baseada em Odisseia e em Ilíada. Muita coisa assim foi retransformado e se apoiou nessas histórias aí. Por exemplo, vocês conhecem a história de que o canto das sereias enlouquece os marinheiros e eles se matam por causa disso? Vocês já ouviram falar nisso, no canto das sereias? Isso vem da Odisseia, por exemplo. Deixa eu pensar em mais alguma coisa que talvez vocês conheçam. Vocês já ouviram falar no Rapto de Helena? Isso aí também. Isso aí vem da Ilíada. Tá? Na verdade, a Ilíada e a Odisseia elas estão interligadas. Por quê? Porque a Ilíada conta sobre a guerra de Troia entre os gregos e troianos. E a Odisseia conta a história de um desses guerreiros aí que tá voltando para casa, que é o Odisseu. Então, conta toda a trajetória dele voltando para casa depois da guerra. Vocês já ouviram falar nos deuses, por exemplo, Zeus, Afrodite, Atena? Todos esses, eles vêm dessa antiguidade aí, dessa cultura grega, grega e romana, tá? Em que Homero também falava muito. Então, nessas histórias, a gente tem a participação de vários desses deuses também. Tá? Então, alguma coisa ou outra vocês vão conhecer, porque a nossa cultura ela é muito baseada no que a gente conhecia aí dessa antiguidade aí, grega. E a editora Marvel, editora americana fundada em 1930, especializada em histórias em quadrinhos de super-heróis. Então, querendo ou não, eles têm algumas similaridades, porque ambos trabalham com o fantástico, com poderes, né? Com ideais dos heróis. A partir dessas informações, esclareça a opinião do cineasta italiano Fellini, segundo o qual Stan Lee, o criador da editora Marvel e de diversos heróis populares, era o Homero dos quadrinhos. Por que o Fellini fala isso do Stan Lee? Eu coloquei aqui, tipo, foi porque o Homero criou várias obras fundamentais para a cultura ocidental de super-heróis. E o Stan Lee também. Uhum, muito bem. Porque ambos narram histórias sobre heróis. Tanto o Stan Lee quanto o Homero. Os dois narram histórias sobre heróis. Saudade de Stan Lee. Ele se foi, né? Que ano que ele morreu? Foi ano passado? Eu acho que foi em 2018. No dia que eu soquei o jogo do Homem-Aranha, fizeram homenagem dele no jogo. Ah, é? Como que foi essa homenagem que fizeram pra ele? Aí apareceu numa cafeteria. Ah, no jogo? Ele deixou um legado muito grande, né? Pra nós. 10. Observe a seguinte passagem do terceiro parágrafo. Os filmes de super-heróis, ainda que transpondo essa cultura para a grande e famigerada indústria. A.
A que se refere a palavra cultura nesse trecho? Qual que é essa cultura? As histórias em quadrinhos. Isso, são as histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos, essa cultura das histórias em quadrinhos é passada pela indústria do cinema, né? B. Que indústria seria responsável pelos filmes de super-heróis? O cinema? O cinema, mas qual que é exatamente? Qual delas? Não sei. Qual que é essa indústria do cinema? Sabe sim. É o. Qual que é o nome? Sempre aparece. Sempre aparece o nome, né, deles. Hollywood. Qual que é a musiquinha lá do tan, tan, tan. Sei lá o que, mano. É a empresa em Hollywood, né, que é a indústria responsável É, pela criação dos filmes. Vou escrever aqui do lado, tá, para vocês verem. Se tiverem dúvida como que se escreve. C. Como o uso do adjetivo famigerada explicita a opinião do autor sobre essa indústria? O que é famigerada? Não sei. eu acho que é fã. Não. Então sei lá. Famigerada é algo que é muito famoso, que é muito notável, tá? Mas ele vem num sentido negativo, que é como se você tivesse criado uma má fama. Então, é algo que é célebre, que é famoso. Isso que é famigerada. Quando ele fala dessa forma, famigerada indústria, ele está falando mal da indústria. Ele está falando que é uma indústria como se tivesse uma má fama. É uma fama, você disse isso? É uma má fama. Eles são muito famosos, mas ele vê pelo lado negativo essa fama deles. Não tem uma reputação muito boa, sabe? Então aí a gente já vê que a opinião do autor não é muito positiva em relação a Hollywood. Ele não acha a Hollywood muito boa. Ele acha que apesar de Hollywood ser muito famosa, não necessariamente eles são famosos por criarem coisas boas. Então aí a gente vê a opinião do autor. Onze. Cite duas características essenciais dos super-heróis mencionadas pelo autor no quarto parágrafo. Então vamos ver lá o quarto parágrafo. Toda boa história de super-herói é uma história de exclusão social. Homem-Aranha é um nerd. Hulk é um monstro amaldiçoado. Demolidor é um deficiente. Os X-Men são indivíduos excepcionais. Batman é um órfão. Super-Homem é um alienígena expatriado. São todos símbolos da solidão, da sobrevivência e da abnegação humana. Então, cite duas características aí apontadas pelos super-heróis no quarto parágrafo. Eu coloquei que geralmente são marginalizados pela sociedade e símbolos de sobrevivência. Isso. Pode ser solitários também. Pode colocar que eles defendem os humanos. São marginalizados. Tudo isso, tá? Escolham dois que tá certo. Quando ele fala assim, abnegação humana, vocês entendem o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são egoístas. Eles pensam mais no outro do que neles mesmos. Eles estão sempre agindo de maneira altruísta.
12. Releia o quarto e o quinto parágrafo. Depois leia a informação a seguir. Capitão América apareceu pela primeira vez em Captain America Comics, março de 1941. O Capitão América foi o maior de uma onda de super-heróis que surgiram sob a bandeira do patriotismo norte-americano durante os anos da Segunda Guerra Mundial, mas caiu na obscuridade após o fim do conflito. Então, ele foi um personagem que ele surgiu durante a Guerra Fria, né? Não, foi durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele acaba sendo esquecido por um tempo. A gente sabe que hoje ele já foi relembrado e repensado de uma maneira melhor, né? Então, vamos ler o que está escrito no quarto e no quinto parágrafo para falar sobre ele. O quarto parágrafo a gente acabou de ler, né? Que falou do Homem-Aranha, que era um nerd, o Hulk, que é um monstro amaldiçoado, o Demolidor, um deficiente, etc. Então, vou ler o quinto parágrafo. Não se ama um herói pelos seus poderes, mas pela sua dor. Nossos olhos podem até se voltar a eles por suas habilidades fantásticas, mas é na humanidade que eles crescem dentro do gosto popular. Os super-heróis que não sofrem ou simplesmente trabalham para o sistema vigente tendem a se tornar meio bobos, como o Tocha Humana ou o Capitão América. Então, o Capitão América, no início, ele foi criado como uma ideia de enaltecer o patriotismo dos Estados Unidos. Hoje ele já é pensado diferente, né? Eu imagino. Eu acho que com os filmes aí dos Vingadores, ele já foi repensado, ele já está diferente na nossa imaginação. Mas antes ele acabava caindo nisso, né? Nessa de ser um personagem assim mais apagado, porque ele não carregava essa dor humana aí que esses outros heróis que cativam a gente carregam, como o Super-Homem ou o Homem-Aranha ou o Batman, tá? Porque todos eles sofrem de alguma maneira. E mesmo apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam na vida pessoal deles, eles continuam sendo figuras de abnegação humana. Figuras em que vão continuar agindo em prol de uma causa, em prol de um benefício popular, em servidão da humanidade. E o Capitão América, antes, ele não tinha tanto essa característica de trazer, né, de carregar um fardo, uma dor na sua vida. Hoje eu sei que já não é assim, né? Ele tem toda uma história aí que foi criada pela Marvel. Comente o que o autor quis dizer ao afirmar que o Capitão América trabalha para o sistema e que por isso seria um super-herói meio bobo. Então, pensando nele antigamente, o que o autor quer dizer com isso? Que ele é um personagem que trabalha para o sistema e por isso é um super-herói meio bobo. É porque, tipo, ele foi criado para ser símbolo dos Estados Unidos e na Segunda Guerra. Isso, é isso mesmo. Então aí vocês vão escrever, porque ele foi criado meramente para ser um símbolo de patriotismo dos Estados Unidos. Diferente dos outros personagens que tinham toda uma história por trás. Qual que é a história hoje em dia do Capitão América? Eu sei que ele tem vários filmes, né? Mas eu não assisti os filmes dele. Eu sei que agora ele é visto de uma forma completamente diferente. Eu esqueci como era. Tipo, eu não... Pode falar, Nico. Eu mandei pra você no zap lá o negócio. Tá, vou ver. Tipo, eu não lembro muito bem a história dele, porque o primeiro filme dele eu assisti já faz muito tempo. Mas é meio que ele era lá todo fraco na época da guerra, e aí aplicam o soro lá nele. E, tipo, ele se apaixona pela mulher lá, que eu esqueci o nome. Só que eles não podem ficar juntos. E aí depois ele fica congelado durante anos. E aí quando ele, tipo, é descongelado, ela já tá muito velha. Essas coisas. Então, aí vê, né, que aí se colocou uma história da dor, né, que ele passou, uma exclusão que ele passou. Então, aí ele começou a ser mais bem quisto, né? Nicolas, aí não tá perguntando exatamente disso que você colocou. Ele tá É que eu não entendi. Tá, ele tá perguntando assim,
Por que que o autor disse que o Capitão América, ele trabalha para o sistema e por isso que ele se tornou um super-herói meio bobo? Porque antigamente o Capitão América ele foi criado só para ser um símbolo dos Estados Unidos. Então ele era uma propaganda dos Estados Unidos, da guerra. Então era para isso que ele tinha sido criado. Ele não foi criado com uma história por trás, como os outros, né? Como tem o Homem-Aranha, que era um nerd excluído dos amigos, assim, da sociedade, né? Que tinha um amor platônico, mas ele era praticamente invisível. Então ele não tem essas características dos outros super-heróis que conhecem um tanto da dor humana. Não, ele tinha sido criado só para ser uma propaganda dos Estados Unidos durante a guerra. Então, por isso que ele ficou um personagem meio bobo durante uns anos, né? E aí a Marvel hoje a gente sabe que já refez a história dele, né? E ele já se transformou no nosso olhar hoje em dia. Mas é por causa disso, porque ele é um personagem que foi criado para ser uma propaganda dos Estados Unidos. Então essa é a resposta, tá? No último parágrafo, como o autor sugere que os super-heróis podem ser um exemplo de conduta ética? Então vamos lá no último parágrafo. Não houve nenhuma literatura que tenha me marcado mais do que essas histórias em quadrinhos. Eu raramente as leio hoje em dia, mas quando assisto a bons filmes de super-heróis, eu lembro que todos temos um lado ingênuo e bom, e que pode ser capaz de suportar a dor da solidão por um princípio. Então, qual que é um exemplo de conduta ética que esses super-heróis têm, segundo esse último parágrafo? Nossa, professor, explodiu tudo. Oi? A resposta que eu tinha te mandado era dessa questão. Ah! Aí eu apaguei, mano. Eu não entendo o que essa apostila faz, né? Às vezes eles não dão espaço para responder. Tem algumas questões que vêm coladas, né? É que a questão 12 não tem espaço para escrever, né? A gente tem que inventar um espaço aí na apostila para escrever. Deixa eu reler, então, o que você me mandou. Sim, tem isso também que você colocou, mas ele está perguntando em relação ao último parágrafo. O último parágrafo, ele fala uma coisa em específica. Que eu não sei qual é. Ó, quando ele fala assim, lá no final. Eu raramente as leio hoje em dia, mas quando assisto a bons filmes de super-heróis, eu lembro que todos temos um lado ingênuo e bom, que pode ser capaz de suportar a dor da solidão por um princípio. Então, quais são essas características dos super-heróis que são exemplo de ética? Eles suportam a dor por conta daquilo que eles acreditam. E o que geralmente eles acreditam? Em justiça, em paz, em igualdade. Então, os super-heróis, eles são um exemplo de conduta ética porque eles lutam em prol de um princípio que auxilia a humanidade. Ó, escrevi aqui do lado, tá? Então, isso que é legal dos super-heróis, né? Porque a maioria das pessoas, o que faria se tivesse um superpoder? Ia usar em benefício próprio, né? Então, esses superpoderes, eles vêm com grandes responsabilidades, como disse o tio Ben, né, para o Homem-Aranha. Então, esses poderes, eles usam para auxiliar, para servir à humanidade. Eles não usam em benefício próprio. Se eles usassem em benefício próprio, eles iam dominar o mundo, provavelmente. Mas eles não fazem isso, né? Eles fazem para auxiliar a humanidade, na verdade. E por isso que eles se tornam heróis. Bom, acabamos essa parte. Agora a gente vai falar um pouco sobre concordância verbal, tá? Para falar sobre concordância verbal, eu fiz aqui um slide que eu vou compartilhar com vocês agora, tá?
Tá aparecendo para vocês? Não. Não. Não? Então vamos esperar mais um pouquinho que acho que já aparece. Tá carregando agora. Tá. E agora, apareceu? Sim. Sim? Vocês lembram sobre sujeito, predicado? Lembram desse conteúdo? Lembro. Só para relembrar, eu vou fazer aqui uma frase com vocês para ver se vocês estão sabendo mesmo. Coloquei aqui uma frase. O gato preto subiu na árvore. Qual que é a primeira etapa que eu faço para encontrar o sujeito da minha oração? Eu vejo, tipo, quantos períodos tem. A primeira coisa que você tem que fazer é achar o verbo. Qual que é o verbo aí da minha oração? Subiu. 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 Depois que eu achei o verbo, eu acho o meu sujeito fazendo uma pergunta para o verbo. Quem subiu? O gato. Só o gato? Qualquer gato? O gato preto. Isso. O sujeito é a minha resposta. Então, qual que é a ordem? Para eu achar o sujeito da minha oração, primeiro eu acho o verbo. O meu verbo aí é subiu. Depois que eu achei o verbo, eu vou perguntar para o verbo. Quem subiu? O que subiu? A minha resposta é o sujeito. Quem subiu é o gato preto. Depois que eu achei o meu sujeito, tudo que sobrou que não é sujeito é o meu predicado. Então, eu retiro o meu sujeito e todo o resto é predicado, incluindo o verbo. Isso vocês já têm que saber, tá? Vamos fazer mais uma para ver como que vocês estão? Vamos ver. As belas palavras do autor me encantaram. Qual que é a primeira coisa que eu faço para achar o meu sujeito? Acho que é parável. Procura o Mas verbo. vamos por etapas. Sempre é bom ir por etapas, tá? Para a gente não se perder. Então é Então, Belas, o autor. a primeira etapa que a gente faz sempre é achar o verbo da frase. Qual que é o verbo da frase? Encantar. Encantar. Depois que eu achei o verbo, para eu achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. O que me encantaram? Ou quem me encantaram? As belas palavras do autor. As belas palavras do autor. Tudo isso é o meu sujeito, tá? Então, o meu sujeito é a resposta que eu dou para o meu verbo. Sempre vai ser assim. Eu acho o verbo da minha frase. Depois que eu achei o verbo da minha frase, eu pergunto para o verbo. Por quê? Por que eu pergunto para o verbo? Porque o sujeito é aquele ao qual o verbo se refere. Então, o sujeito e o verbo, eles sempre vão estar relacionados aí. Tá? E por isso que eu consigo encontrar o meu sujeito depois que eu encontro o verbo. Se eu não encontrar o meu verbo da frase, eu não encontro o meu sujeito. Então, acho o verbo, depois que achei o verbo, pergunto para o verbo. Quem ou o que encantaram? As belas palavras do autor. Tá? E o meu predicado vai ser tudo aquilo que não for sujeito. Então, as belas palavras do autor é o meu sujeito. Retira ela da frase. O que sobrou? Me encantar. Me encantaram é o meu predicado. Vamos fazer mais uma, então. Deixa eu apagar isso aqui. Para a gente ter mais espaço. Então, Luísa e Paulo comeram muito no almoço.
Primeira coisa que eu faço para achar meu sujeito é o quê? Encontre o verbo. Qual que é o verbo, então, da minha frase? Comeram. Comeram. Depois que eu encontrei o verbo, aí eu consigo achar o meu sujeito. Por quê? Porque eu vou perguntar para o meu verbo. Quem comeram? Luiz e Paulo. Isso, Luiz e Paulo, né? Depois que eu pergunto para o verbo, eu acho o sujeito. Que é Luísa e Paulo. Tudo que sobrou, vou retirar Luiz e Paulo. O que sobrou aí? Comeram muito no almoço. Isso, comeram. Então, o predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Percebam que o verbo sempre será predicado, tá? O verbo sempre fica no predicado. Porque é a partir dele que a gente acha o sujeito. Então, o sujeito não está no verbo, né? Mas a partir dele a gente encontra. Porque a gente vai perguntar para o verbo. Eu conseguiria colocar dessa forma a minha frase, ó. Luiz e Paulo comeu muito no almoço. Dá certo colocar a minha frase assim? Não. Não dá certo, né? Eu tenho que colocar comeram. Por que eu coloco comeram e não comeu? Porque era no plural. Porque tá no plural, são duas pessoas, né? São duas pessoas, eu não posso colocar comeu. Eu posso colocar assim, ó. Luiz e Paulo comi muito no almoço. Não. Dá certo? Não dá certo, né? Porque o comi, ele pressupõe que o sujeito seja eu. Se fosse eu comi muito no almoço, aí daria certo. Mas quem comeu muito no almoço foi Luiz e Paulo. Então eu não posso colocar comi, eu tenho que colocar comeram. Quando o sujeito está dessa forma, é fácil a gente perceber, né, que o verbo está sempre ligado com ele. Mas existem alguns casos do sujeito que a gente não sabe muito bem como fazer a concordância. Isso que a gente tem, Luiz e Paulo comeram com o verbo dessa forma, no plural e na terceira pessoa, se chama concordância. Então, é a concordância do sujeito com o verbo. O sujeito e o verbo, eles concordam entre si. Por exemplo, aqui, ó, o gato preto, eu posso colocar o gato preto subimos na árvore? Tá certo? Não. Não dá, né? Porque o subimos, ele pressupõe que seria o quê? Estivesse aqui na frente. Nós, né? Nós subimos na árvore. Aí dá certo. Mas agora, se eu coloco o gato preto subimos na árvore, não dá certo. Por quê? Porque o sujeito concorda com o verbo, sempre, tá? Então, se o meu sujeito está no singular e na terceira pessoa, o meu verbo tem que estar no singular e na terceira pessoa. Se o meu sujeito está no plural e na primeira pessoa, o meu verbo tem que estar no plural e na primeira pessoa. Por exemplo, nós. Aí o verbo é andar. Como que vocês completam? Como que vocês completam essa frase? Pode ser no presente. Nós andamos. Andamos. Nós andamos pela rua, né? Porque o verbo, ele tem que estar no plural e na primeira pessoa. O plural e a primeira pessoa é o nós, né? O verbo tem que estar no plural e na primeira pessoa também, que é andamos. Eu vou colocar nós andei pela rua? Não, eu já faço isso naturalmente. Eu sei que isso aí tá errado, naturalmente. Por quê? Porque naturalmente a gente já faz o tempo inteiro a concordância do sujeito com o verbo. Existem casos, porém, que não são óbvios. E são esses os casos que a gente vai estudar agora, que é a concordância do sujeito, quando não está tão claro assim para a gente como que a gente vai fazer a concordância. Então vamos lá, regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Número e pessoa é o quê? Número é plural singular, pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Então, nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito, que é nós, que também está na primeira pessoa do plural.
sem problemas, né? Aí, isso a gente faz naturalmente. Próximo, os casos especiais. Quais são os casos especiais que são aqueles que a gente pode ter dúvida? Quando eu tenho um sujeito que é um coletivo. Quando o meu sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Por exemplo, a multidão gritou pelo rádio. Multidão é um conjunto de pessoas, não é? Mas, por ele ser um sujeito coletivo, o verbo vai ficar no singular, tá? Eu não vou colocar a multidão gritaram pelo rádio. Não coloco porque o sujeito é coletivo. Então, eu vou deixar o verbo no singular. Se fosse, por exemplo, um coletivo de lobos. Como que é o coletivo de lobos? Quem lembra? Alcateia. A alcateia. Uivou ou uivaram? Uivou. Uivou para a lua. Tá? Então, sempre quando for sujeito coletivo, a gente vai deixar o verbo no singular. Atenção! Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Então, ó, se tiver uma especificação do que é esse coletivo, aí vai ficar opcional. Por exemplo, a multidão de fãs. Isso tudo é meu sujeito. A multidão de fãs é o meu sujeito. Aqui eu tenho um coletivo, né? Que é multidão, que é o conjunto de pessoas, mas eu especifiquei. Qual que é essa multidão? É a multidão de fãs. Se eu tiver dessa forma, o fãs está no plural, não tá? Aí eu posso ou deixar no singular ou deixar no plural, tanto faz. Se eu deixar no singular, eu estou concordando com a palavra multidão. Se eu deixar no plural, eu estou concordando com a palavra fãs. Então, eu posso colocar a multidão de fãs gritou, gritou concorda com multidão, está no singular, ou a multidão de fãs gritaram. Gritaram está concordando com fãs. Deixo no plural. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Sim. Sim? Sim? Tá. Se tiver dúvida, avisa, tá bom? Porque eu não tô vendo o rosto de vocês, então não sei se vocês estão com dúvida ou não. Tá? Então, nessa regra, quando o sujeito é coletivo, se o sujeito coletivo vier sozinho, aí o verbo fica no singular. Agora, se ele tiver especificado, eu posso deixar ou no plural ou no singular, tá? E essa partícula aqui, né, que está especificando, tem que estar no plural, tá bom? Para eu conseguir fazer essas duas formas. Outro caso. Coletivos partitivos, que é metade, a maior parte, maioria, etc. O verbo fica no singular ou vai para o plural. Quando eu tiver o que a gente chama de coletivos partitivos no meu sujeito, eu posso deixar tanto o verbo no singular quanto no plural. Olha só. A maioria dos alunos foi à excursão. Qual que é o meu verbo aqui nessa oração? A maioria dos alunos foi à excursão. Foi, que é o verbo ir. Foi. Quem foi? A maioria dos alunos. A maioria dos alunos é o meu sujeito, né? Nesse meu sujeito, eu tenho o que se chama de coletivo partitivo, que é quando aparece a maioria, a metade, a maior parte, tá? Que são essas palavrinhas aí. Quando aparecem essas palavrinhas, eu posso deixar o meu verbo no plural ou no singular. Então, eu posso colocar a maioria dos alunos foi à excursão. Esse foi está concordando com maioria, ou, que está no singular, né? Ou eu posso colocar assim, a maioria dos alunos foram à excursão. Aí o foram está concordando com alunos, tá bom? Então, vai depender, tá? Quando for coletivo partitivo, posso deixar no singular ou no plural, tá? Então, eu vou concordar com o coletivo partitivo, que é a maioria, a metade, a maior parte, ou com o complemento deles, né? Que é o dos alunos. Os dois tá certo. Ok? Alguma dúvida? Não. Tá. Próximo caso. Sujeito é um pronome de tratamento. O verbo fica sempre na terceira pessoa. Quando eu tiver pronome de tratamento como Vossa Alteza, Vossa Majestade, eu sempre vou deixar o verbo na terceira pessoa. Então, fica
Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. Então, aqui, o meu verbo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Ou do plural, tanto faz, depende, né? Aqui, Vossa Alteza está no singular, é uma pessoa só, é só o príncipe. Então, eu deixo no singular o verbo também. Aqui, aqui, Vossas Altezas, dois príncipes, né, no caso. Aí eu vou ter que deixar no plural, tá bom? Pediram silêncio. Isso, gente, não tem jeito, é decorar, tá? Então, vocês veem cada caso que tem e aí vocês decoram. Infelizmente, tem algumas coisas da gramática que são assim. A gente acaba decorando. Próximo. Sujeito é o pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, ó, fui eu que derramei o café. Esse que aqui, ele está se relacionando com o que veio antes, a palavrinha que veio antes, que é o eu, tá? Então, o verbo vai concordar com o eu. Fui eu que derramei. Acho que isso é óbvio, né? A gente não vai falar, fui eu que derramamos o café. Isso a gente já faz naturalmente, certo? Então, a gente fala, fui eu que derramei o café. Então, ele vai se relacionar com a palavra que veio antes desse que. Fomos nós que derramamos o café. Então, aqui o derramamos está concordando com a palavra nós, né? Então, quando tem um que na frase, né, a gente sempre vai concordar com o que veio antes. Próximo caso. Sujeito é o pronome relativo quem. O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Agora, quando a gente tem o pronome relativo quem, ao invés do que, a gente pode tanto deixar o verbo na terceira pessoa do singular, ou a gente pode concordar com o que veio antes, tanto faz. Então, os dois casos estão certos. A gente não costuma usar muito, mas está certo também, desse outro caso que eu vou mostrar. Então, os exemplos ficaram assim, ó. Fui eu quem derramou o café. Então, aqui o eu e derramou estão fazendo a concordância, tá certo falar dessa forma, né? Nem sempre a gente usa assim. Eu acho que a gente costuma usar falar mais da outra maneira, mas os dois estão certos. Que é fui eu quem derramei o café. Que é quando eu deixo o verbo na terceira pessoa, tá? Do singular. Então, pode ser assim também, ó. Outro exemplo. Fui eu quem fiz o trabalho. Ou fui eu quem fez o trabalho. Tanto faz, tá? Tanto eu posso concordar com o verbo com o eu, ou eu posso concordar com a terceira pessoa do singular. Das duas maneiras está certo. Ok? Alguma dúvida? Cadê vocês? Nicolas, tá tudo bem? Quase dormi. Tá tudo bem aí, Nicolas? Oi? Quase dormi. Mas tá entendendo? Oh, Mas tá entendendo? Sim ou não? oh. Tá. E você, Rafa? Tudo bem. Tá bom. Então, próximo. Próximo caso. Sujeito é formado pelas expressões algum de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, etc. O verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Então, quando tiver algum de nós, alguns, poucos, quais, quantos, eu posso concordar com esse pronome, ou eu concordo com o pronome pessoal. Então, por exemplo, quais de vós me punirão? Ou quais de vós me punireis? Então, aqui, ó, quais de vós me punirão? Esse punirão está concordando com quais. Está no plural. Tá? E aqui nesse outro caso, esse punireis está concordando com o vós. Deixou na segunda pessoa do plural. Aí, no caso, o verbo. Ok? Vocês vão ver mais exemplos disso aí na apostila já já. Próximo caso. Sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular.
Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Então, como que eu faço a concordância aqui, ó? Estados Unidos é uma nação poderosa. Não tem artigo na frente, então eu deixo no singular, tá? Agora, se eu coloco o artigo na frente, no plural, os Estados Unidos, aí eu sou obrigada a deixar o meu verbo no plural também. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Se eu não coloco o artigo os na frente, eu deixo no singular, tá? Se tem artigo, tenho que deixar no plural. Próximo caso. Sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc. Então, o verbo concorda com o numeral. Então, quando eu tiver essas expressões, mais de um, menos de dois, sempre eu vou concordar com o numeral, com o número que vier. Então, ó, mais de um aluno, qual que é o numeral que aparece aí? É o numeral 1, né? Então, se é o numeral 1, eu tenho que deixar no singular. Mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. Aqui o meu numeral é 5, que é plural. Então, eu tenho que deixar o meu verbo no plural também. Próximo. Sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, etc. O verbo poderá ser usado no singular ou no plural. Então, ó, a maioria dos candidatos desistiu. Aqui o desistiu ficou no singular, porque eu estou concordando com maioria, que está no singular também. Mas eu também posso deixar no plural. Ó, a maioria dos candidatos desistiram. Aqui, no caso, desistiram, concorda com candidatos que está no plural. Tanto faz, das duas formas está certo. Tá bom? Vou interromper agora aqui o compartilhamento. Bom, hoje a aula vai se estender um tanto, tá? Eu tinha falado com o professor Hélio e ele disse que as aulas têm que ter entre 1 hora e meia, por aí. Então, vamos fazer os exercícios para fixar esse conteúdo. Página 199. Na apostila, ele vai revisando isso para vocês. Então, vamos lá. 1. Sujeito representado por um número percentual. Como que eu vou fazer a concordância quando eu tiver um percentual aí como sujeito? Então, ó, apenas 8% da população identificou-se ou identificaram-se com esse candidato. E agora, né? Como fica o verbo nesse exemplo? Verbo no singular, identifica-se, ou no plural, identificaram-se? Tradicionalmente, sempre se deu preferência à concordância do verbo com o número percentual. Então, o número percentual está ali, ó. Apenas 8% da população identificam-se com esse candidato. Então, a concordância ficou aí no plural porque está concordando com o 8. No entanto, modernamente, dá-se preferência à concordância com a expressão específica a número percentual. Então, apenas 8% da população identifica-se com esse candidato. Então, aí, tanto faz, né? Eu posso concordar com o 8 ou eu posso concordar com a população. Então, eu posso deixar tanto no plural quanto no singular, quando são esses casos assim. No exemplo a seguir, há uma única possibilidade de concordância. Apenas 8% dos eleitores identificam-se com esse candidato. Por que aí, nesse caso, só temos uma opção? Porque aí tanto 8% é o plural, quanto eleitores também é plural. Então, não posso colocar no singular, tá? Porque não tem uma partícula aí que está no singular para eu fazer concordância no singular. As duas estão no plural, tá? Então, agora vamos fazer os exercícios e ver se vocês conseguiram entender. 1. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modo indicados. Então, primeiro, 75 dos alunos da classe não. Aí é o conhecer no pretérito imperfeito do indicativo. Como que vocês complementam aí? Não conhecem? Aí é no pretérito imperfeito, né? Então, não conheciam. Eu posso colocar no singular? Eu posso colocar esse caso no singular? Não. Não, porque tanto 75 é um número plural, quanto alunos também é um número plural. Então, A fica conheciam. Eu vou escrevendo aqui no chat, tá bom? Também para auxiliar vocês nas respostas.
Próxima. 75% da classe já o livro. Aí eu tenho que deixar no plural ou no singular? No plural. Eu posso deixar no singular também? Pode. Posso. Por quê? Porque dá para concordar com classe. Isso. Então eu concordo ou com 75% ou eu concordo com classe. Então vai ficar 75% da classe já leram ou 75% da classe já lera o livro. Estou escrevendo aqui do lado, tá? Para vocês. Aí tanto faz a concordância. C. Do grupo entrevistado, 75%. E aí? Dormem. Dormem 8 horas. Ok? Dúvidas? Não. 2. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. Especificamente naquele grupo, somente 3% não gostava de ler. Tá certo? A concordância? Não sei. E aí, o que vocês acham? Tá, concordância, qual que é o verbo? Vamos achar primeiro o verbo para ver se a concordância do verbo tá certa. Gostava. Gostava. Quem que gostava? O grupo. Somente 3%, né, desse grupo. Então tá certa essa concordância no singular? Tá. Não, porque 3%, 3% é plural. Se fosse 1%, aí sim. Mas aí no caso é 3%. Então essa daí já tá errado, né? Teria que ser somente 3% não gostavam de ler. Então na 2, a resposta errada é a A, que vocês vão assinar lá. Ok. 3. Na redação do segmento a seguir, extraído de uma reportagem veiculada na internet, o redator cometeu uma gafe gramatical que representa um grave desvio em relação às normas da língua culta. Aí nós temos aí, né, aí umas imagens, e aí embaixo tem a descrição. IBGE. Na geração canguru, mais jovens de 34 anos moram com os pais. 20% dos jovens não estuda nem trabalha. A esse respeito, transcreva o trecho problemático. O que está errado aí, gramaticalmente, né, na frase? 20% dos jovens não estuda nem trabalha. Isso, como que tinha que ficar? 20% dos jovens não estudam nem trabalham. Isso, porque 20 é plural, né? Mais de um. E jovens também é plural. Então, o meu verbo não pode ficar no singular. Então, a frase que está errada é 20% dos jovens não estuda nem trabalha. B. Indique em que campo gramatical se insere o desvio cometido. Como que chama esse erro? É um erro do quê? De concordância verbal. Isso. Então, é concordância verbal. Quando o verbo não está concordando da forma correta com o sujeito, então a gente fala que é um erro de concordância verbal. E C, vamos agora arrumar a frase. Como que ela tem que ficar? 20% dos jovens não estudam nem trabalham. Nem trabalho, muito bem. Então a frase corrigida, né, dentro da norma padrão, vai ficar assim. Porque aí os dois verbos, tanto estudam quanto trabalham, estão no plural, concordando com 20 ou com jovens. Que os dois estão no plural também, né? Ok? Ok. 4.
O trecho a seguir foi extraído da reportagem Estudo traça vantagens e desvantagens de cada estilo de corrida, que você já leu no capítulo anterior. Quando pesquisadores... Esse daí a gente não leu, tá? Que foi um dos que eu pulei, que eu deixei para o roteiro. Tá. Quando pesquisadores de New Hampshire estudaram corredores do Batalhão do Meio durante uma maratona local, eles descobriram que quase 90% deles pisava antes com o calcanhar, de acordo com filmagens realizadas após 10 quilômetros de corrida. Então, era um teste que eles fizeram, né? Que eles viram que 90% dos maratonistas pisavam primeiro com o calcanhar. Tem outros que os outros 10% pisam com a ponta do pé, tá? Nesse trecho, introduziu-se a palavra psique. Indique o seu sentido original e o uso atual que se faz dela. Vocês sabem o que significa essa palavra psique? Faço a mínima ideia. Psique significa assim. Então, é um advérbio que significa assim, tá? Então, é isso que vocês vão responder. Próxima página. B. Corrija o trecho problemático. Qual que é o trecho problemático que nós temos aí? Nós temos um trecho aí, que vem antes dessa palavra psique. Essa palavra psique, ela está nos indicando que tem alguma coisa que está errada já, né? 90% deles pisava? Isso. Como que tinha que ficar? Pisavam. Isso. Não, sei lá. Pisavam. Quase 90% deles pisavam. Por quê? Porque 90 está no plural e deles também. Então, o meu verbo também tem que estar no plural. Agora, 2. Sujeito representado pela expressão mais de um. Mais de uma pessoa comenta aquele fato tão estranho. Tá? Então, quando tiver o numeral, eu concordo com o numeral. Então, é mais de um senador faltou à sessão de hoje. Mais de uma amiga telefonou-lhe para contar a novidade. Então, quando for essa expressão mais de um, mais de dois, mais de três, eu vou sempre concordar com o numeral. Aí, no caso, ele está mostrando só o numeral 1, né? Então, o numeral 1 é no singular, porque é um só. Vamos ver, atividade 2. 5. Tá tudo bem aí com os outros? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá. Atividade 2. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modo indicados. Então, A. Mais de uma pessoa. Tararã. Mal. Faltou um A ali, né? Oi? Faltou um A ali no É 1. mesmo, né? Faltou um A. Eu nem percebi, eu li normal. Então, ó, mais de uma pessoa. Como que a gente vai completar? Sente-se. Sentiu-se. Sente-se. Tá. E ficar no singular. Fica no singular porque eu concordo com o numeral uma. B. Mais de uma cliente já havia reclamado com a gerência. Então, vai ficar havia, porque eu concordo com o numeral uma. Então, fica no singular também. Inferência da regra. A partir dos exemplos dados, complete. Quando o sujeito é representado pela expressão mais de um ou uma, o verbo fica no
Singular. Singular. E se fosse mais de duas? Plural. Plural, porque o verbo vai concordar com o numeral. Terceira regra. Sujeito da oração subordinada adjetiva é o pronome relativo que. Essa é aquela que eu falei para vocês, tá? Tá tão complicado na apostila, mas não precisa saber com esses termos todos. Então, vou ler aqui para vocês. Você que a conhece tão bem, sabe que ela não mentiria sobre isso. Então, vocês percebem aí que nós temos a palavrinha que, né? E a concordância, ela vir com a palavra que está antecedendo a ela, que é a palavra você. Então, o verbo vai concordar com a palavra que vem antes do que é a palavra você. Então, você conhece, tá bom? O outro exemplo aqui embaixo, ó. Ele nada disse, mas nós, que o conhecemos tão bem, já desconfiamos de tudo. O verbo vai concordar com a palavra que veio antes do que. Qual que é a palavra que veio antes do que? Nós. Nós. Então, o verbo vai concordar com nós. Então, nós conhecemos, tá? Só isso que vocês têm que saber. Então, agora vamos para a atividade 3. 7. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modos indicados. Há livros que... Tarará, em poucas linhas. Qual que é a palavra que vem antes do que? Livros. Livro está no singular ou está no plural? Plural. Então, eu vou deixar como a minha concordância? No plural. No plural. Então, há livros que Cabe. cabem em poucas linhas. O que, tarará, deves ampará-la? O que vem antes da palavra que? Aí, qual que é a palavra que vem antes? Tu. Tu. Então, o meu verbo vai ter que concordar com tu. Como que vai ficar, então? Tu que é a... Cria. Cria. Crias. Quando é tu, é crias, tá? Tá. Básico, né? Isso aí a gente acaba fazendo naturalmente. Menos quando é com tu, porque tu a gente quase não usa na fala, né? Mas se for nós, a gente sabe que vai concordar com nós. A gente já faz isso naturalmente. Nós que lemos todos os dias, sabemos que a leitura é muito importante. Eu não vou falar, né? Nós que li todos os dias. Nós que leio todos os dias. Não, a gente já sabe que tem que concordar o nós com o verbo. Então, a gente já faz isso naturalmente, tá? 4. Concordância do verbo com as expressões um dos que, um daqueles que, um desses que. Ele é um dos que estão sempre mal-humorados. Nesse caso aí, pensa no que significa essa frase. Ele é um dos que estão sempre mal-humorados. Por que eu deixei no plural, mal-humorados? Eu não tenho o numeral 1 aí? Mas eu não tenho o numeral 1 aí? Tem, mas está se referindo a todos. Uhum. Tá falando que é mais de um, né? Não é só um que tá sempre mal-humorado. Ele é apenas um dos. Então tem mais de um, ele não é o único. Por isso que fica no plural, tá? Observe porque os verbos estão no plural nos exemplos a seguir. Madalena foi uma das que compreenderam bem a situação. Ela foi a única que compreendeu? Não. Não, ela foi só uma das. Então, tiveram mais pessoas que compreenderam a situação. Então, por isso que aí, nesse caso, vai ficar no plural. Pelo sentido da frase, tá? Entende o sentido da frase, que aí vocês conseguem colocar no plural ou no singular. Então, ela foi apenas uma das. Ela não foi a única. Então, tiveram mais pessoas que compreenderam. Aquele professor foi um dos que mais lhe motivaram a estudar. Ele foi o único que motivou o aluno a estudar? Aquele professor? Não. Ele foi um dos que motivaram. Então, teve mais de um. Por isso que o verbo vai ficar no plural. Machado de Assis foi um dos escritores que me fizeram gostar de literatura. Foi o único? Não. Foi um dos. Por isso que o verbo fica no plural. Tá? Pense bem.
Você já sabe que, quando o sujeito da oração adjetiva é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o termo antecedente do pronome relativo. Então, ó, Madalena foi uma das... Olha o que veio antes do que, né? Das que compreenderam bem a situação. Então, antes do que, vem a palavrinha das. O das não está no plural? Então, o meu verbo tem que ficar no plural também. Tá? Concluindo, com a expressão um dos que, o verbo concorda com o plural, com o termo antecedente do pronome relativo que. Então, é a mesma regra anterior que nós tínhamos. Atenção! Compare esses dois enunciados. Minha filha foi uma das que me deram esse presente. Foi uma das minhas filhas que me deu esse presente. Qual que é a diferença de sentido da primeira frase para a segunda frase? Ó, minha filha foi uma das que me deram esse presente. E a segunda frase? Foi uma das minhas filhas que me deu esse presente. Qual que é a diferença de sentido? Vou explicar. Na primeira frase, minha filha foi uma das que me deram esse presente. A mãe ganhou o presente dessa filha, mas das outras também. De outras pessoas ela também ganhou. Ó, foi uma das que me deram. Ela ganhou um presente só? Não, né? Ela ganhou o presente de mais pessoas além da filha. E olha o segundo. Foi uma das minhas filhas que me deu este presente. Então, uma das filhas dela deu um presente para ela. No primeiro, minha filha foi uma das que me deram esse presente. Então, a filha deu um presente, mas ela ganhou o presente de outras pessoas também, além desse da filha. No de baixo, uma das filhas que ela tem deu um presente para ela. Então, ela ganhou um presente só. Deu para entender essa diferença de significado de uma frase para outra? Deu. Rafa e Nicolas, conseguiram entender? Sim. Sim? Tá. Então, vamos para a atividade 4. E aí a gente encerra, tá? Com a... Terminando aqui a página 201, a gente encerra, mas é rapidinho, tá bom? Então, 8. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modo indicados. A. Paulinho foi um dos jogadores do Flamengo que... Tarará, pela seleção brasileira na última Copa. É no plural, sem isso. É. Então fica jogou ou jogaram? Jogaram. Jogaram. Por que ficou no plural? Porque não foi só ele. Isso, não foi só ele que jogou, né? Foram vários, né? Ele foi apenas um dos. Então por isso que fica no plural. B. Era um dos sambas de Paulinho da Viola que... Tarará, na loja. Tocou. Tocava, tá? No pretérito imperfeito é assim. Tá. Tocava. C. A Culpa é das Estrelas foi um dos livros que mais... Tarará, no mês. Venderam. Venderam, porque não foi o único que vendeu, né? Foi mais de um livro que venderam aí. D. Ela era uma das que mais estudavam, plural, porque não era a única que estudavam, né? Além dela, tinha mais pessoas que estudavam. E. Robinson Crusoe foi um dos romances que mais me marcaram, porque não foi o único. Teve mais de um que marcou a pessoa aí. F. Foi um dos meus amigos que me... Emprestou, porque foi um amigo só, né? Foi um dos meus amigos. Dentre todos os meus amigos, um foi lá e me emprestou o livro. 9. Assinale a alternativa incorreta.
Almeida é um dos que irão ao jogo no domingo à tarde. Não seria ela uma das que o delatariam. Foi um dos meus professores que me indicou esse filme. Eu fui um dos que o alertaram para o problema. Uma das modas que passou mais rápido foi a do vestido balonê. Qual que tá errada aí? Aí. Aê. Por quê? Como que tinha que ficar o verbo? Passaram. Isso. Uma das modas que passaram, porque não foi a única, né? Foram várias modas. Essa foi só uma das. 4. Sujeito representado pelo pronome quem. Então, quando eu tenho o pronome quem, eu posso concordar de duas maneiras. Sou eu quem paga a conta hoje, então posso deixar o verbo na terceira pessoa. Ou sou eu quem pago a conta hoje. Ou eu concordo com aquela palavra que veio antes do quem, né? Que no caso é o eu. Então, aí eu concordei com a primeira pessoa, porque a palavra que veio antes do quem é o eu, que também está na primeira pessoa. Ou eu concordo com a terceira pessoa, tá? Conclusões. A concordância do verbo com o sujeito quem se faz prioritariamente na terceira pessoa do singular. Pela proximidade do pronome relativo, quem, ao pronome relativo que, o verbo pode concordar com o termo antecedente. Então, igual que era o pronome que, né? Eu concordo com o termo antecedente. 10. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modo indicados. Então, A. Foste tu quem disse ou disseste tal coisa? Disse. E eu não posso colocar disseste também? Pode. Posso, né? Porque eu posso concordar aí com tu. Ou eu posso deixar na terceira pessoa, ou eu posso concordar com tu, tá? Isso aí foi pegadinha que eu fiz com vocês. Pode ser os dois. B. Fomos nós quem? Contestamos. Só tem essa opção? Só. Então, eu posso colocar também contestou, tá? A gente não usa muito assim, mas posso, tá bom? Eu posso deixar na terceira pessoa do singular, tá? Então, das duas formas está correta. Contestamos ou contestou. Agora, quase estamos acabando. 4. Sujeito representado pelas expressões pronominais qual de nós, qual de vós, ou vocês, e etc. Então, qual deles terá razão? Reflita sobre o sentido dos seguintes enunciados. Qual de nós deve ser o capitão do time? Então, aí percebam que está no singular, por quê? Porque só uma dentre as pessoas vai ser escolhida para ser o capitão do time. Só tem espaço para um ser o capitão. Por isso que o verbo é deve no singular. Olha o próximo. Qual de vocês falou isso? Aí, uma pessoa só que falou, dentre várias pessoas. Então, o qual, quando ele aparece no singular, o verbo ele vai para a terceira pessoa do singular. Tá? Então, quando aparece assim, qual, sempre o verbo vai para o singular também. Agora, olha os outros. Quais de nós representarão ou representaremos a classe? Quando eu pergunto dessa forma, quais de nós, eu estou dando a entender que vai ser mais de uma pessoa, tá? Então, eu não preciso ter um representante só, eu posso ter vários. Então, meu verbo vai para o plural também. Quantos de vocês poderão ir? Aí, mais de uma pessoa pode ir, não precisa ser uma só. Então, por isso, o verbo está no plural também. Quais, quantos no plural? O verbo concorda na terceira pessoa do plural com quais, quantos, ou concorda com nós e vós, ok? Então, vamos completar aí as frases. 11. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modos indicados. A. Qual de nós dois? Singular ou plural aí? Singular. Plural. Singular, né? Por quê? Porque aí é qual, tá? Se fosse quais, aí era plural, tá bom? Mas é qual. Então vai ficar como? Qual de nós dois? Liga.
Aí é o futuro, tá bom? Tá pedindo. Então, Ah, vamos ligará. Ligará. ligar para ela. B. Qual de vocês já sabe? Fez. Fez. Fez a pergunta. C. Quais de vocês Sabe. sabem? Que aí é quais, tá? Então pode ser mais de uma pessoa. Então, quais de vocês sabem falar inglês? D. Quais de nós não Erramos. erramos? Muito bem. E, finalmente, por último, 7, sujeito representado por pronomes de tratamento. Então, Vossa Excelência, Sua Senhoria, Sua Alteza, Vossa Majestade, Sua Santidade, etc. Vossa Excelência é o lado negro da força. Vossa Excelência me respeite. Percebam que aí eles estão falando sempre na terceira pessoa, né? Colocam o verbo na terceira pessoa. Então, ó, Vossa Senhoria não diz a verdade. O verbo está na terceira pessoa. Sua Excelência nada me pediu. Terceira pessoa. Vossa Alteza saberá que medida tomar. Vossas Excelências ouviram o povo? Conclusão. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou do plural, conforme o caso, tá? Vai ser no plural se for mais de... se for vossas excelências, né? Que tá no plural. Então, 12. Complete as frases a seguir com os verbos no tempo e modo indicados. A. Sua santidade não Está. está. Muito bem, terceira pessoa. Sua santidade não está bem de saúde. B. Vossa majestade Pode. pode mudar os rumos dos acontecimentos. Acabamos. Muita coisa, né? Isso aí. Mas é assim mesmo, gente. Esses aí são detalhes e aí a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Vamos decorando um pouco, né? Vamos aprendendo na nossa própria leitura. Tá bom? Então, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Por hoje é só, tá? Tchau. Tchau.